Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana e para a seleção de monitores para o semestre de 2021.2 vamos realizar algumas atividades hoje. Bom, essas atividades vão envolver a resposta de 4 questões, sendo que a primeira delas envolve a nomenclatura de compostos orgânicos, a segunda envolve a reação de substituição radicalar, a terceira uma reação de substituição nucleofílica e a quarta e última uma reação de adição nucleofílica. Bom, vamos lá, né? A primeira questão se trata de uma questão de nomenclatura de compostos orgânicos, como eu falei, e a questão diz o seguinte: dê o nome sistemático das estruturas químicas a seguir, indicando a estereoquímica quando houver. Bom, aí a gente tem aqui o composto 1, o composto 2 e o composto 3. Porém, antes da gente dar o nome desses compostos, vamos relembrar alguns conceitos da nomenclatura de compostos orgânicos, né? Primeiramente, a gente tem o prefixo, que vai indicar o número de carbono, sendo que, por exemplo, se a cadeia principal tiver um carbono, o prefixo vai ser met. Se tiver 2 carbonos, o prefixo vai ser et. Se tiver 3, prop e assim por diante. Já o infixo, ele vai indicar a saturação da cadeia, ou seja, se tem ou não ligações duplas ou triplas nessa cadeia principal. Quando a cadeia é saturada, ou seja, só tem ligações simples, o infixo vai ser an. Quando a cadeia é insaturada, ou seja, tem ligações duplas ou triplas, a nomenclatura segue dessa forma aqui. Por exemplo, uma ligação dupla é in, uma ligação tripla é in, o infixo. Já o sufixo ele vai indicar a função dessa cadeia carbônica. Como assim? Caso haja algum grupo funcional, esse sufixo vai mudar. Por exemplo, se a cadeia carbônica tiver apenas átomos de hidrogênio e carbono, ou seja, for apenas um hidrocarboneto, a terminação vai ser O. Se tiver um álcool, vai ser OL. Se tiver aldeído, um AL, cetona, ONA e ácido carboxílico OICO. E aí eu achei importante trazer essas observações que dizem o seguinte: nos compostos de cadeia fechada, a palavra ciclo vai vir antes do prefixo, nos compostos com ácido carboxílico, a palavra ácido vem antes, e nos éteres de cadeia fechada, as palavras óxido de antecedem o prefixo. E eu estou trazendo isso aqui porque vai ajudar a gente a responder a questão, certo? Primeiro, vamos olhar esse composto aqui, esse primeiro exemplo. Antes do prefixo tem a palavra ciclo, por quê? Porque essa cadeia é uma cadeia fechada, certo? Pente, porque é uma cadeia fechada com 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Tem apenas ligações simples entre eles, por isso o infixo an. E é um hidrocarboneto, a gente não vê nenhum outro elemento aqui além do carbono e do hidrogênio, certo? Por isso termina com O. Já esse composto aqui do meio, a gente percebe que aqui na ponta tem um ácido carboxílico, certo? Então, no começo do nome desse composto vai vir a palavra ácido. Prop porque a cadeia principal tem 3 carbonos, apenas ligações simples entre eles, propanoico, e oico porque é a nomenclatura que se dá quando há um ácido carboxílico na estrutura. Já esse éter aqui, a cadeia principal dele, a nomenclatura de éteres é diferente, tem suas peculiaridades, certo? Mas aqui a cadeia principal tem 3 carbonos, aqui a gente vê a função do éter, e por isso as palavras óxido de vêm antes do nome em si do composto. Como tem 3 carbonos na estrutura, propileno. Agora, só mais algumas regras que a gente precisa saber antes de começar a dar um nome aos compostos orgânicos. Caso haja insaturações ou ramificações na cadeia principal, é necessário enumerar os carbonos. Aí, nesse caso, a cadeia principal ela vai ter o maior número de carbonos possível. A numeração deve começar do carbono da extremidade mais próxima do grupo funcional, que pode ser um álcool, um aldeído, uma cetona. As ramificações elas devem ser escritas em ordem alfabética, caso haja mais de uma. Por exemplo, se tiver um metil e um etil, o etil vai vir antes, certo? No nome do composto. Os números dos carbonos nas insaturações devem ser os menores possíveis, ou seja, a numeração deve ser feita de uma forma que o menor número deve ficar mais próximo da insaturação. No entanto, a gente tem que seguir essa ordem de relevância aqui, certo? O grupo funcional, ele vem antes da insaturação, que vem antes da ramificação. Aí eu trouxe aqui 3 exemplos. Vamos analisar primeiro esse primeiro aqui, certo?
A cadeia principal, a gente vê que vai ser a mais longa. Então, aqui tem o carbono 1, 2, 3, 4. É uma cadeia com 4 carbonos. E qual que é o prefixo para 4 carbonos? But, certo? Beleza. Mas aí a gente vê que tem aqui uma ramificação e uma ligação dupla. Então, como é que a gente vai enumerar esses carbonos aí? Primeiramente, a gente pode olhar aqui, pode dar uma pescadinha, a gente vê que a insaturação, ela vem antes da ramificação, certo? Então, por isso que a numeração dos carbonos começa por esse carbono aqui. Aí, agora, a gente começa a enumerar 1, 2, 3, 4, e vamos dar o nome desse composto, certo? A ramificação, ela tá no carbono 3, por isso 3-metil. But, porque é um carbono, uma cadeia com 4 carbonos. E aqui você tem que indicar onde que está a segunda ligação, a dupla ligação, e a terminação em eno por causa da dupla ligação, porque está entre o carbono 1 e 2. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vai perceber que essa é a cadeia principal, porque ela é mais longa, certo? Tem o maior número de carbonos. Aqui a gente vê 2 ligações duplas e 2 ramificações. Aí, voltando aqui para essa pesquinha aqui, a insaturação é mais importante que a ramificação. Não tem nenhum grupo funcional, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Então, vamos enumerar essa cadeia, certo? Começando pela insaturação que estiver mais próxima da ponta. No caso, essa daqui, certo? Por isso, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, hept. E vamos indicar onde tem as ramificações. Temos 2 ramificações no carbono 4 e no carbono 6. Por isso, 4, 6. Como é a mesma ramificação, são 2 metilas, dimetil. Hept, porque a cadeia principal tem 7 carbonos. 1, 5, para indicar onde estão as 2 ligações duplas. E dieno, porque são 2 ligações duplas, certo? A gente coloca esse di aqui na frente, quando tem 2. Nesse terceiro exemplo aqui, a gente tem uma cadeia um pouco maior e também não tem grupos funcionais, apenas ramificações então, vamos começar pelo carbono que está mais próximo da primeira ramificação. Então, começamos por esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Por isso, vai ser um deck, né? De 10 carbonos. Então, a primeira ramificação, aqui a gente tem um etil, aqui a gente tem um metil e aqui a gente tem um isopropil. Então, por ordem alfabética, a gente vai colocar primeiro o etil, indicar onde está, em qual carbono que está esse etil, 3-etil, ainda seguindo a ordem alfabética, vem a letra I, por isso o isopropil, que está no carbono 6, e, por último, a metila, que está no carbono 4. E decano, porque a cadeia principal tem 10 carbonos. Bom, então vamos lá finalmente respondendo a sua questão, né? Aqui a gente tem um composto 1, e a primeira coisa que a gente tem que observar é se tem composto grupo funcional, insaturação e ramificação. Primeiro aqui, à primeira vista, a gente já vê aqui um álcool e uma insaturação, certo? A hidroxila indicando que é um álcool, e aqui a insaturação entre esses 2 carbonos. Então, vamos lá, vamos enumerar essa cadeia agora, começando, obedecendo essa ordem aqui de relevância, o carbono número 1 vai estar mais próximo do grupo funcional, no caso, porque a gente tem um grupo funcional nesse caso. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a cadeia principal porque é mais longa, se a gente seguisse direto aqui ia ter só 5 carbonos, o ideal é que a cadeia tenha o maior número de carbonos possível, lembra? Na regrinha que eu mencionei anteriormente. Então, vamos lá, qual que é o nome desse composto? A gente tem uma ramificação, aqui no carbono 5, temos uma ligação dupla entre o carbono 4 e 5, e um grupo funcional, um álcool, no carbono 3. Então, qual que vai ser o nome desse composto? Ele é o 5-metil-X4-N3-ol. Por quê? Vamos lá. 5-metil, porque é onde está a ramificação, a metila. X, porque a cadeia principal tem 6 carbonos.
4 em, indicando onde está a dupla ligação entre o carbono 4 e 5, e 3 ol, indicando que o grupo funcional do álcool, terminação ol é álcool, está no carbono 3, ok? Vamos para o composto. Vamos agora para o segundo composto lá da questão, o composto número 2. A gente vê, primeiramente, que tem um grupo funcional aqui, que é a acetona, certo? Esse grupo funcional aqui, uma dupla oxigênio entre 2 carbonos, configura uma acetona. Não tem ligação dupla na cadeia carbônica, então, sem insaturação, e a gente vai ver se tem ramificação ou não. Vamos lá. Vamos enumerar os carbonos, certo? De modo que o carbono número 1 fique mais próximo da insaturação possível, já que a gente não tem grupo funcional. Esse ali vai ser o carbono 1, o 2, 3, 4, o 5 e o 6, certo? Essa seria a melhor opção, porque se a gente descesse aqui para esse carbono, ia ter uma ramificação aqui, mas a cadeia principal ia ter apenas 5 carbonos. O ideal é que ela seja o maior possível, certo? Então, a gente tem uma ramificação e tem um grupo funcional aqui. Agora, vamos dar o nome desse composto, certo? A ramificação é a metila e o grupo funcional é uma acetona. Portanto, o nome desse composto é 4-metil-X3-ona. Vamos lá. 4-metil, a metila está ligada no carbono 4, X porque a cadeia principal tem 6 carbonos. 3-ona está indicando onde que está o grupo funcional da acetona, certo? Vamos para o último composto, o terceiro e último. Primeiramente, a gente já pode identificar aqui um grupo funcional, que é um éter, certo? Um oxigênio entre 2 carbonilas. E a gente pode ver também que tem uma cadeia fechada aqui de 6 carbonos, certo? Um anel. Então, a nomenclatura desse composto vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá. Primeiramente, a gente já identificou o que tem nele. O grupo funcional não tem saturação, certo? E vamos dar o nome desse composto agora. Enumerar os carbonos e dar o nome dele. Esse é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, qual que é o nome desse composto? Sendo que o éter está aqui ligado, está entre o carbono 1 e o carbono 2, né? O grupo funcional. O nome desse composto vai ser óxido de, lembrando lá da observação que eu falei no começo, propositalmente, éteres de cadeia fechada vão começar com as palavras óxido de, certo? Cadeia fechada aqui. 1, 2 é heptano. Hept porque a cadeia principal tem 7 carbonos. E 1, 2 porque é onde está o éter, para indicar onde está o grupo funcional. Vamos lá, questão 2 agora. A questão 2 diz o seguinte: a reação radicalar do propano com cloro produz, além dos compostos altamente halogenados, o 1-cloropropano e o 2-cloropropano. Escreva as etapas iniciadoras e propagadoras da cadeia, mostrando como cada composto é formado. Ou seja, nessa questão aqui a gente vai ter que montar um mecanismo dessa reação. Aqui eu coloquei só a reação global para a gente ter uma ideia. Essa reação é, de modo geral, chamada de halogenação, porque a gente vai adicionar, na verdade, substituir um grupo funcional por um halogênio, certo? O cloro nesse caso. Então, aqui a gente tem o propano, certo? Reagindo com o cloro, e ele vai produzir o 1-cloropropano e o 2-cloropropano. Qual a diferença entre eles? Aqui o cloro está ligado no carbono 1, que é um carbono primário, e aqui o cloro ele vai se ligar no carbono 2, que é um carbono secundário. Mais para frente eu vou explicar o que isso significa na reação. Aí é formado esse composto aqui junto com o HCl. Agora vamos para o mecanismo da reação. Então, a primeira etapa do mecanismo dessa reação, também chamada de iniciadora, a etapa de iniciação, é onde ocorre a formação do radical do halogênio. O halogênio, nesse caso aqui, é o cloro, certo? Então, aqui o Cl2, a molécula de Cl2, na presença de calor de luz, essas moléculas vão colidir e vão se separar, formando os cloretos, os íons cloretos, certo? Esse íon cloreto, na segunda etapa, na etapa de propagação, ele vai atacar o átomo de hidrogênio. Aqui está o cloreto, que foi separado aqui,
ele vai atacar esse átomo de hidrogênio e essa ligação aqui entre o carbono e o hidrogênio, esse par de átomos, vai vir para o carbono. Aqui vai ter a formação do HCl e a formação desse composto aqui com esse carbono, que é extremamente reativo. Por quê? Porque ele está fazendo apenas 3 ligações. Aí, por esse motivo, por esse carbono estar instável, ele vai acabar reagindo com outras moléculas de Cl2 que estão ali presentes no meio e vai formar esse composto aqui, um haleto, e liberando os íons cloreto também. E aí, isso aqui é só para mostrar o que vai estar acontecendo ao mesmo tempo na reação, ao mesmo tempo que isso aqui acontece. E para indicar que esse carbono aqui ele é altamente instável, por isso ele vai buscar reagir com outros elementos que estão ali no meio também. Nesse caso, o Cl2, né? A terceira e última etapa, a etapa de terminação, é quando acontece o encontro dos radicais. Ou seja, o radical formado pelo hidrocarboneto e pelo halogênio, eles vão se encontrar, certo? Isso tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo ali no meio reacional, mas quando acontece o encontro desses dois radicais, e por isso essa reação tem o nome de substituição radicalar, certo? Que é o encontro de formação e encontro de dois radicais. Então, quando ocorre esse encontro aqui, a gente considera que a reação terminou. Aí, essa aqui está indicando a formação do 1-cloropropano, porque houve o ataque do cloreto ao carbono, o primeiro carbono aqui da cadeia. Agora, vamos ver o mecanismo de formação do 2-cloropropano. Aqui, a etapa iniciadora é a mesma, molécula de cloro na presença de calor de luz separa. O cloreto vai atacar o carbono 2 agora, certo? E vai sair esse hidrogênio que vai se ligar com o cloreto. E esse carbono aqui, ele vai ficar com instável também, com elétronzinho livre, certo? E aí, esse átomo, da mesma forma da outra reação, essa molécula aqui, que é altamente instável, ela vai reagir com o cloreto que está lá no meio, formando esse composto, e cloreto, e o íon cloreto. E aí, no final, na última etapa que é denominada terminação, vai ocorrer o encontro dos radicais. A única diferença aqui é que vai ser o radical, ele, no caso do hidrocarboneto, ele vai estar no carbono 2, certo? Então, esse cloreto ele vai entrar aqui no carbono 2, formando 2-cloropropano. Agora, e aí eu achei importante trazer aqui que existe uma ordem de estabilidade dos hidrocarbonetos. O que isso quer dizer? Quando existem hidrogênios ligados a carbonos terciários, eles são mais estáveis que carbonos secundários e que, por sua vez, são mais estáveis que os hidrocarbonetos primários, certo? Então, aqui eu tenho a imagem do 2-ciclopropano e ele vai ser mais estável que o 1-ciclopropano, justamente porque o cloreto ele está ligado a um carbono secundário. Esses dois carbonos aqui das pontas, eles vão servir para estabilizar essa molécula aqui melhor do que se o átomo de cloro, que é um átomo considerado grande, estivesse aqui ligado a esse carbono número 1. Então, vamos agora para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: escreva um mecanismo e o produto final para a reação entre etóxido de sódio e bromoetano, usando o etanol como solvente. E indique qual tipo de mecanismo, SN1 ou SN2, e o que aconteceria com a velocidade da reação se você substituísse. Primeiro, bromoetano por fluoretano. 2, etóxido de sódio por etanotiolato de sódio. E 3, etanol por dimetilformamida, DMF. E justifique. Tá, mas peraí. Vamos com calma, certo? Muita informação ao mesmo tempo, vamos por partes. Vamos primeiramente relembrar alguns conceitos importantes que vão ajudar a gente a entender o mecanismo da reação, ok? Primeiramente, o nucleófilo. O nucleófilo vai ser a espécie que gosta de núcleos. Ela se sente atraída por cargas positivas e geralmente tem um par de elétrons não ligantes e essa molécula ela vai atacar o substrato. A gente vai ter um solvente, que ele pode ser polar prótico, qual vai favorecer reações SN1, e pode ser polar aprótico, o qual vai favorecer reações SN2. Eu vou explicar o porquê mais à frente.
A gente vai ter o substrato, que vai ser a espécie que vai reagir com o nucleófilo, e a diferença de eletronegatividade entre os átomos dessa molécula vai fazer com que o carbono do substrato sofra ataque do nucleófilo. E a gente tem o grupo abandonador, que é o grupo que vai sair do substrato, certo? A gente vai ver isso com mais clareza no mecanismo. Então, afinal de contas, a reação é SN1 ou SN2? Primeiramente, vamos ver algumas características de cada uma e depois a gente vai poder chegar a uma conclusão, certo? Na reação SN1, o nucleófilo ele é polar, prótico e fraco, o substrato ele pode ser secundário ou terciário, e a formação de estereoisômeros. Isso porque o nucleófilo ele pode atacar o substrato por um lado ou por outro, e isso vai gerar a formação de estereoisômeros. Já na reação SN2, o nucleófilo ele é polar aprótico e forte, o substrato ele pode ser primário ou secundário, e há uma inversão da molécula, não há formação de estereoisômeros. Inversão da molécula quer dizer que átomos que estavam de um lado, após o ataque do nucleófilo, vão passar a ficar do outro lado. Agora, Mariana, por que um substrato terciário não pode sofrer uma reação SN2? A resposta é relativamente simples. Isso se deve a um fenômeno denominado impedimento estérico. O que isso quer dizer? O nucleófilo ele não vai conseguir atacar o substrato terciário, porque é uma molécula muito grande, relativamente grande. Então, é como se houvesse uma barreira física ali e o nucleófilo ele não consegue fazer o ataque ao substrato terciário. Por isso que substratos terciários não sofrem reação SN2. Vamos dar uma olhada aqui na reação proposta pela questão e vamos analisar e ver se chegar, enfim, à conclusão se a reação que vai acontecer é SN1 ou SN2, certo? Primeiramente, a gente tem que analisar a característica do nucleófilo e do substrato. O etóxido de sódio, ele é um nucleófilo aprótico e forte, ele forma uma base conjugada forte, e o brometano, ele é um substrato primário, certo? Só tem um carbono ligado a outro, os carbonos são primários. Então, a gente pode chegar à conclusão de que essa é uma reação do tipo SN2. E esse tipo de reação, ela acontece de uma forma concertada. O que isso significa? Significa que todos esses passos aqui, eles vão acontecer praticamente simultaneamente. A etapa lenta dessa reação é extremamente rápida. E a gente vai ver por quê. Bom, aqui a gente tem o etóxido de sódio, que é o nucleófilo, ele vai atacar esse carbono aqui, certo? Então, temporariamente, na presença do etanol, né? Temporariamente vai haver a formação desse composto aqui, que é altamente instável. Por quê? Porque esse carbono ele é um carbocátion, então ele está fazendo 5 ligações. Carbono normalmente só faz 4 ligações, certo? Então, por isso que esse composto aqui é denominado um composto temporário e ele é altamente instável. Então, para que ele se torne estável, esse oxigênio aqui, ele vai vir para cá, fazer ligação com o hidrogênio, vai haver a formação do álcool e, como a gente pode ver aqui, houve a inversão da molécula, certo? Esses hidrogênios aqui, o que estava para frente ficou para trás, o que estava para trás ficou para frente, e a formação do álcool e do NaBr, do brometo de sódio. Analisando agora as alternativas dadas na questão, primeiramente a gente vai analisar a substituição do brometano pelo fluoretano. Num solvente aprótico, que é o que é usado em reações do tipo SN2, o fluoreto ele se torna um melhor grupo abandonador que o brometo. Então, no caso, a troca do substrato ia aumentar a velocidade da reação. Aqui é só a imagem da figura, a fórmula estrutural do brometano e do fluoretano. Vamos analisar agora o tópico 2 dessa questão 3. O que acontece se a gente substituir o etóxido de sódio pelo etanotiolato de sódio? Bom, ambos têm carga negativa e são bases de Lewis forte, como a gente pode ver aqui, a carga negativa. E ambos têm esse grupo metilo aqui também, que vai servir como grupo doador, e isso também serve para estabilizar a molécula. No entanto, o etanotiolato de sódio, o acetato, também conhecido como acetato de sódio, ele vai ter essa ligação dupla aqui, por isso sua estrutura ela vai ser estabilizada por ressonância. Então, essa troca ela favoreceria a reação. No tópico 3, a gente vai substituir o etanol
pela dimetilformamida e ver o que acontece. Primeiramente, o etanol é um solvente polar prótico, a dimetilformamida é um solvente polar aprótico. Os solventes polares apróticos, eles favorecem reações SN2, como eu mencionei anteriormente. Eles não vão solvatar o nucleófilo, por isso o nucleófilo vai ficar livre para atacar o substrato, ou seja, vai aumentar a nucleofilicidade desse nucleófilo. Por isso, a troca favoreceria a reação também. Então, vamos lá para a quarta e última questão. Ela diz o seguinte: indique qual o produto principal, o nome sistemático dele, da reação abaixo e justifique sua resposta. Bom, aqui a gente tem um alceno, né? Um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio e uma ligação dupla aqui entre dois carbonos. Vai ser adicionada uma molécula de água a esse alceno na presença de um ácido, que aqui está indicando o ácido sulfúrico. E vai haver a formação de 2 álcoois distintos, porque a reação pode acontecer, a adição pode acontecer nesse carbono ou nesse carbono aqui. Essa reação é chamada de hidrogenação, de modo geral, só porque é uma molécula de água que está sendo adicionada aqui, certo? Então, o alceno vai se transformar em 2 álcoois distintos. Eu queria chamar a atenção aqui para o uso do ácido sulfúrico. Sem o ácido sulfúrico, nessa reação, ela não ocorre. Por quê? Porque que o ácido sulfúrico ele vai favorecer a formação do hidrônio, que é o H3O+, certo? Que a reação só vai acontecer por causa da formação desse hidrônio. Então, sem o ácido, essa reação não ocorre. Só um detalhe. Então, vamos lá. Qual que é o produto principal dessa reação e por quê? Analisando a molécula aqui do alceno, a gente chega à conclusão de que a água ela pode ser adicionada tanto nesse carbono aqui da ponta, aqui tem um CH2, ou nesse carbono aqui. Então, caso a molécula seja adicionada nesse carbono, vai haver formação desse álcool aqui. Se ela for adicionada aqui, vai haver formação desse álcool de cá. Então, qual dos dois que vai ser o elemento predominante aqui, que vai ser formado em maior quantidade nessa reação? Primeiramente, a gente tem que lembrar de 2 conceitos muito importantes na química orgânica, que são eles a regra de Markov-Nikov e a estabilidade do carbocation formado. A gente tem que levar em consideração esses 2 fatores para chegar a uma resposta aqui. Bom, a regra de Markov-Nikov diz que os hidrogênios envolvidos na reação, eles tendem a ir para o carbono que já tem mais hidrogênios. Esse carbono aqui na ponta, ele já está fazendo 2 ligações com esse carbono aqui, então ele tem 2 hidrogênios ligados a ele. Já esse carbono aqui, ele já está fazendo 4 ligações, então ele não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Então, tecnicamente, pela regra de Markov-Nikov, esse álcool aqui seria preferencialmente formado. No entanto, nesse composto aqui, nesse álcool, o carbocation formado, ele é um carbocation primário. E carbocátions primários são muito instáveis. Já na formação desse álcool aqui, o carbocation vai ser esse aqui, desse carbono, ele vai ser muito mais estável, porque ele é um carbocation terciário. Esse carbono está ligado a 3 outros carbonos, que caracteriza ele como um carbocation terciário, carbono terciário, por isso muito mais estável. Então, apesar de haver a regra de Markov-Nikov, que é apenas uma regra, a estabilidade do carbocation, nesse caso, vai predominar. Então, como esse álcool aqui vai ter um carbocation mais estável, ele vai ser o composto predominante nessa reação. Então, vamos dar o nome dele? O nome dele é 1-metil-ciclopente-1-ol. Primeiramente, a gente enumera, né, a cadeia, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 1, a gente tem uma metila e tem a hidroxila, que é característica do álcool, do grupo funcional álcool. Então, por isso, 1-metil, ciclo, porque a cadeia é fechada, pente, a cadeia fechada de 5 carbonos, 1-ol, porque é onde está a hidroxila, está ligada no carbono 1. Então, é isso, por aqui a gente encerra as atividades e muito obrigada!